Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos, louvado seja Deus por mais um dia juntos aqui, nessa quinta-feira de adoração, que precede o nosso evento que vai acontecer esse final de semana, o Secreto, o evento de adoração e cura. Então vocês estão convidados a participar e estar conosco nesse encontro. A entrada gratuita vai ser aqui embaixo, vai ter tantos pregadores, eu, Padre Cristian Shankar, Padre Rafael Romão. Então vocês que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova, convido vocês a poder vir a adorar Jesus conosco. Muito bem, meus irmãos, nesse dia, nessa quinta-feira de adoração, sempre somos convidados a poder vivenciar o sobrenatural de Deus no ordinário. E hoje, essa quinta-feira é dedicada, de um modo especial, aos santos anjos. Uma vez que, eu faço parte do apostolado de São Rafael e Santos Anjos, que é essa missão, essa obra, que propaga a devoção dos santos anjos, e sobretudo do amor a eles e de convivência a eles. Então você também vai conhecer um pouco mais hoje também isso. Mas a primeira pregação hoje eu quero falar um pouco com você sobre esse nosso irmão, esse poderoso irmão, que nós chamamos de Santo Anjo da Guarda. O Santo Anjo da Guarda, que é alguém que Deus colocou na nossa vida para nos ensinar, nos conduzir, nos iluminar ao longo do caminho. O Anjo da Guarda, ele não é alguém secundário na tua vida. O anjo da guarda é alguém que Deus mandou para poder estar ao teu lado até o fim. E não é qualquer um. Você vai aprender hoje que o anjo da guarda que o Senhor colocou na sua vida é um dos melhores anjos entre aquela multidão que se encontra entre os seres celestiais criados por Deus. Eu quero pegar então a palavra no livro de Tobias, capítulo 5, versículo 3 seguintes, onde narra a história de um homem, Tobit, um homem muito justo e que tinha perdido tudo na sua vida. Ele ficou cego e agora ele precisa de resolver um problema na sua vida. Ele pede ao seu filho para poder procurar alguém de confiança do seu povo. E o filho aqui então vai procurar, e quando ele sai, ele vai encontrar com o anjo Rafael, com o arcanjo Rafael, o chefe de todos os anjos da guarda. A palavra diz assim: Então Tobias respondeu ao seu pai Tobit: Pai, farei tudo quanto me ordenaste, mas como poderei recuperar esse dinheiro? Ele não me conhece e nem eu a ele. Que sinal lhe darei para que ele me reconheça, creia em mim e me entregue o dinheiro? Além disso, eu não sei o caminho e como tomar e chegar até a média. Tobit então respondeu ao seu filho: Ele me deu o seu documento e eu lhe dei o meu. No versículo 3 diz assim: Agora, meu filho, procura um homem de confiança para teu companheiro de viagem, e lhe pagaremos pelo seu trabalho até a sua volta. Vai, recupera esse dinheiro junto a Gabael. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse até ele a média. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo do Senhor, diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Então lhe disse: De onde és, jovem? Ele respondeu: Eu sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe então Tobias: Tu conheces o caminho da média? Sim, respondeu ele. Já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. Eu fui à média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão que mora em Ragues na média. São 2 dias de viagem. Disse-lhe então Tobias: Espera-me, jovem, que eu vou informar meu pai, porque preciso que venhas comigo. Respondeu então o anjo: Eu fico aqui esperando, mas não demores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, essa palavra nos traz
o segredo do modo como os anjos da guarda, como os santos anjos agem na nossa vida. A história de Tobias, claro, é a história do arcanjo São Rafael. A história do céu que se relaciona com aqueles que se colocam à disposição do Senhor. A história do arcanjo São Rafael com essa família, com esse homem chamado Tobit, é uma história extraordinária. Você tem Tobit, que é um homem que já velho, se lembra dos tempos em que vivia na sua terra, em Efraim, na Galileia, aonde depois de muito tempo, depois de viver diante do Senhor, de ser um homem justo, Tobit vai enfrentar na sua vida aquilo que foi um dos maiores traumas que Israel viveu, que foi as grandes deportações. Israel era um povo que tinha conquistado a terra prometida mais de 1.400 anos antes. E aqui Tobit está vivendo algo interessante na sua vida. Ele vive aquilo que é a desolação do lugar santo. Mas desde pequenino, ele aprendeu com a sua avó que ele precisaria de adorar a Deus. E ao mesmo tempo adorar a Deus, fazendo com que a sua vida fosse comparada sempre àquilo que o Senhor sempre faz. O Senhor também, o tempo inteiro, Ele que é amor, não deixa de amar-nos e de fazer obra de caridade conosco. Tobit aprendeu que a oração, ela é boa, mas sua avó ensinou também que se você vai ao Senhor com essa mão direita pedindo, você tem que ter na sua mão esquerda também algo para dar. Porque nós não podemos jamais nos apresentar diante de Deus com mãos vazias. A palavra de Deus diz que aquele que ajuda alguém, aquele que ajuda o pobre, aquele que responde ao chamado do angustiado, o Senhor no tempo da sua angústia, no tempo que essa pessoa for orar, o Senhor vai responder também. Você empresta de alguma forma a Deus. E assim Tobit aprendeu que ele, quando ia adorar a Deus, ele levava o dízimo. Israel tinha como obrigação ofertar o dízimo, 10% daquilo que recebia. Só que a avó ensinou para ele que ele tinha que dar 3 dízimos. O dízimo para os estrangeiros, para as pessoas que não tinham pátria, que moravam em Israel. Que também dar o dízimo para os sacerdotes e o dízimo para aqueles que não tinham pai, para as viúvas, para os órfãos, para aqueles que eram mais abandonados. E era justamente quando ele fazia esse gesto, quando ele fazia isso, a palavra de Deus diz que isso foi fazendo com que Tobit se tornasse alguém amado por Deus. De tal maneira que um dia, chega então o rei Senaqueribe, um rei terrível, que invade Israel. E ao invadir Israel, Senaqueribe arrasta consigo o povo. E Tobit foi um deles, que foi levado junto com a sua esposa Ana e o seu filho bebezinho ainda, o Tobias, para a Síria. Quando ele chega na Síria, Tobit chegando ali naquele exílio, ele vai viver algo terrível, pois tiraram tudo dele. Imagina você construir um patrimônio, você construir a sua vida, junto com a sua família, alguém arranca você, você sai com a roupa do corpo, como um deportado, como também um preso, vamos dizer assim, e chega naquele lugar só com a roupa do corpo. Mas sabe o que é legal? Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, repete comigo. Se você está no estrangeiro, se a vida te fez ir embora da onde você mora, eu quero dizer uma coisa para você. Deus foi junto contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou falando só de lugar, eu estou falando de situações na nossa vida. Às vezes nós vamos ter que mudar situações, vamos ter que sair de ambientes, vamos ter que deixar para trás as nossas seguranças, e aí Deus vai nos colocar em lugares aonde muitas vezes nós não temos ninguém a não ser Ele. A palavra nos diz que quando Tobit chega naquela terra, ele começa a ser amado pelas pessoas. Por quê? Porque ele sempre aprendeu a amar. E alguém que ama, naturalmente, ele emana amor.
É só você lembrar, como as nossas lembranças, né? Por exemplo, eu sempre me lembro da minha infância, de algumas pessoas que marcaram minha vida. E uma delas foi minha professora da minha primeira série, a professora Margarida. Quem não lembra aqui da nossa professora, né? A gente lembra de tanta gente, mas teve pessoas que passaram na nossa vida que nós nunca mais encontramos. Mas essa pessoa marcou, por quê? Porque ela nos amou. Eu me lembro que quando eu cheguei na primeira série, a professora Margarida tinha uma paciência comigo de me ensinar a escrever, porque eu era um pouquinho mais atrasado do que os meus colegas. Mas a professora Margarida, ela sentava, e enquanto ela não via eu terminar a tarefa, ela não ficava feliz. E marcou a minha vida. Por quê? Porque é alguém que passou na sua vida e deixou uma marca de amor. E, de fato, aquela mulher, a professora Margarida, ela era amada por todos na escola, porque todo mundo dizia, ela ajuda, mas não só ajuda, ela ama. Quando você ama alguém, quando você é alguém que deixa Deus habitar em você, você se torna a resposta de súplicas, de orações, de lágrimas, de pessoas que um dia oraram e Deus mandou você na vida daquela pessoa. Foi isso que aconteceu com Tobit. Tobit foi amado no lugar onde estava, de tal maneira que depois ele se tornou governador do lugar. Ele prosperou. Só que o rei morreu. E ao morrer, o seu filho sucedeu, e o seu filho começou então a perseguir os judeus, perseguir o povo que tinha sido deportado. E aí Tobit teve que fugir e perdeu tudo de novo. Imagina você, perde uma vez, perde uma segunda vez, e ele foge com a sua família, vai viver de favor na casa de alguém. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Sabe, Deus tem tantas promessas para nós. Deus faz tantas promessas e nos disse que nós iríamos conquistar. Mas eu queria dizer para você que entre a promessa e o cumprimento da promessa, vai existir o processo. E o processo nada mais é do que um caminho. A própria palavra processo significa, vem do latim de processio, que significa procissão, por isso que a gente faz procissão. O que é a procissão? A procissão, por exemplo, de ramos, senão você processar, caminhar. Você sair do lugar aonde Deus falou para você sair, ao lugar que Ele te prometeu. Mas entre você sair daqui e chegar lá, você tem que fazer o processo, a procissão. E o processo não é fácil. O processo te prova. O processo te coloca no deserto. O processo te faz você depender completamente do Senhor. O processo vai ser por alguma enfermidade, vai ser por alguma situação que você viveu, vai ser por percas, vai ser por traições, vai ser por lutos, vai ser por pessoas que começou o processo com você e vai ficando para trás. E a um determinado momento você vai percebendo que você nesse caminho, fisicamente, humanamente, está sozinho. Satanás olha para você e vê você quebrado, vê você destruído e diz, ele está sozinho. Mas engana ele. Enganado esteja ele. Porque ninguém nessa vida que colocou o Senhor como o único Senhor da sua vida, isso que nós ensinamos no apostolado de São Rafael e Santos Anjos, aqueles que aprenderam que caminhar nessa vida, nós somos aqueles que decidimos caminhar nesse vale de lágrimas de mãos dadas com o nosso anjo da guarda. De compreender que nós temos o céu intercedendo por nós, que nós temos o céu que o tempo inteiro não desiste, que intercede, que luta, que protege, que guarda. E meus irmãos, quando Tobit aqui então está nesse exílio, acontece que ele continua ajudando, mesmo não tendo ninguém e mesmo não tendo condições. O que ele pode fazer? Ele começa a sepultar os mortos, pessoas que são seus irmãos que eram mortos e jogados na praça. Até que um dia, ele vai sentar-se à mesa, no capítulo 2 de Tobias, diz que ele senta à mesa, para poder celebrar a festa de Pentecostes, e ele tinha um costume, mesmo tendo posses, ele nunca deixou de poder ajudar e de chamar em casa um pobre para poder comer. E naquele dia, um pobre vem na casa dele, ele prepara para poder preparar a comida para o pobre vir para a casa dele, ele fala para o filho, filho, vai lá na praça e chama alguém
para poder vir comer conosco à mesa. O Tobias, o filho do Tobit, vai, quando ele volta, ele fala: papai, tem uma má notícia para o Senhor. Eu fui lá na praça e está uma muvuca na praça. Eu encontrei um homem, um dos nossos conterrâneos, que foi estrangulado e o seu corpo está jogado na praça. E aí Tobit diz: naquele momento eu levantei de onde eu estava, fui na praça, peguei aquele corpo, coloquei na sala ao lado, tomei a minha refeição com tristeza e depois eu fui enterrar aquele morto. E quando ele enterra o morto, quando ele volta, cansado, ele toma banho, vai se reclinar para dormir. Alguns pardais defecaram sobre os seus olhos e ali ele fica cego. Num gesto de caridade, ele ficou cego, a enfermidade chegou na vida dele. Ele que ajudou tanta gente, agora começa a gastar tudo que tem com médicos, com a sua saúde, nos seus tratamentos. A tal maneira que quanto mais ele gastava, mais ele perdia a visão e aí ele perdeu tudo. E aí esse homem começa a orar a Deus, ele diz: Senhor, eu já não tenho mais visão, eu não tenho mais amigos, a minha esposa e a minha família está passando necessidade. Do que adianta? Porque aí quebra a moral, né? Quebra a moral do homem. E aí ele pede a Deus a morte. E é pedindo a Deus a morte, é nesse processo de dor, nesse processo de luto, nesse processo em que a enfermidade começa a apontar o dedo e dizer: você não vai conseguir. Onde a enfermidade começa a te colocar contra a parede e você começa a ficar preocupado, a preocupar-se com o futuro. Onde os médicos começam a te dar os diagnósticos. Mas nesse momento em que ele pede a morte, quando ele termina a oração, Deus não respondeu aquilo que ele pediu. Porque o Senhor é o Senhor da vida e não o Senhor da morte. E se você pedir a morte a Deus, Ele vai te dar a vida. Porque no dia em que o homem merecia a morte, Ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E esse filho que morreu, ressuscitou. Portanto, então, naquele momento, do nada, Tobit se lembra que ele tinha um dinheiro que ele tinha emprestado por uma pessoa há muitos anos antes, quando ele estava bem. E quando a gente está bem, a gente ajuda sem esperar nada em troca, né? E ajudou tanto que uma dessas ajudas, uma pessoa pediu, um primo dele pediu um dinheiro emprestado, ele emprestou e falou: depois você me devolve, e nunca mais lembrou. Mas naquele dia ele lembrou desse dinheiro que ele tinha guardado, e ele tinha a ver com esse amigo, que estava do outro lado do mundo. Mas o menino dele não sabia chegar lá. Então ele fala para o seu filho: filho, vai lá na praça e veja se você encontra alguém fiel ao Senhor, que possa acompanhar você até a média. E é muito louco, porque quando Tobias sai para ir até a praça, lembre, a praça foi o lugar onde aconteceu o problema do pai, porque foi na praça que ele encontrou aquele homem que estava caído, estrangulado, e foi o motivo pelo qual o pai ficou daquele jeito. Mas Deus vai te mandar sempre para o lugar de volta que te feriu. Às vezes tem lugares que nós nunca mais devemos visitar. Mas Deus, para curar você, às vezes vai te levar a terras, a lugares onde foi o motivo da tua dor. Você está entendendo, sim ou não? Olha só, essa história é a nossa história. Essa história acontece o tempo inteiro. Isso que aconteceu com Tobit acontece conosco. Veja, esse homem, ele precisa, para curar, ele precisa ser ferido. Então ele volta, o filho volta e fala: pai, eu encontrei. Porque na hora que o filho sai em direção à praça, ele encontra um rapaz. Sabe, eu imagino na minha cabeça, quem já foi lá na Praça da Sé em São Paulo, ou nas praças, você já viu aquele povo que anda, coloca umas placas assim amarelas, escrito assim: vende-se ouro? Você já viu? Eu imagino São Rafael desse jeito. Na hora que Tobias sai para poder encontrar o amigo, ele tem uma placa assim, está até com LED assim, escrito assim, ó: companheiro para ir para a média. Tipo assim, opa, piscando ainda, né? O Tobias fala assim: oxe, que é isso, rapaz?
né? Quem é você? Ele fala, então, eu sou um dos vossos irmãos. Olha só a frase do anjo. Eu sou um dos vossos irmãos que foram deportados de Israel para cá. Quer dizer, quando eu digo, nós, o apostolado, quando nós falamos que nós somos os irmãos de anjos, não é o Rafael Brito que disse, sempre quando tem, ó, olha esse cachorro. Olha o cachorro. Filma o cachorro. Eu quero que vocês filmem o cachorro. Gente, toda vez que eu falo de São Rafael Arcanjo, eu quero ensinar isso para vocês. Sabe por quê? E vocês vão aprender agora. Ele é um caramelo, hein? É o melhor que tem. Aqueles vira-lata bem sem vergonha. Sabe por quê? Eu vou ensinar para vocês. Toda vez que São Rafael está presente, São Rafael Arcanjo, o chefe de todos os anjos da guarda, está aqui. Todas as vezes que São Rafael Arcanjo está presente, existe um cachorro no meio para mostrar que ele está presente. Sabia? A expressão de São Rafael é quando aparece um cachorro. Ó, toda pregação. Eu começo a falar de São Rafael. Gente, eu estava pregando na Itália, dentro de uma igreja, o cachorro entrou. Eu falei assim, pois, olha só o que diz a palavra. Capítulo 6. Depois que Rafael fala que vai levar e o pai fala ok, olha só. Partiu, pois, Tobias em companhia do anjo, e o cachorro seguia. Pode bater palma mesmo. Isso é manifestação de Deus aqui. São Rafael chegou já para poder preparar o secreto do final de semana, amém? Glória a Deus. E olha só, por que um cão? Porque o cachorro, ele te ama por aquilo que você é. Ele permanece fiel, igual o anjo permanece fiel a nós. Em todas as imagens de São Rafael Arcanjo que você vai ver, as antigas, sempre vai ter São Rafael, Tobias e um cachorrinho do lado. Nesse sentido, então, ele diz, eu sou um dos vossos irmãos, mas outro cachorro lá. Ó. Apesar que aqui na chácara tem cachorro pra caramba, né? Mas é a primeira pregação minha que um cachorro entra no meio da pregação. Louvado seja Deus por isso. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o anjo, ele está presente na nossa vida. E ele diz para Tobias, eu sou um dos vossos irmãos. Quer dizer, ele se identifica. E ele diz, eu fui deportado junto com vocês. Por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa, Deus enviou um anjo para cuidar de você. Essa é verdade católica, essa é a verdade da nossa fé. Quando nós temos um anjo, o anjo é dado desde a concepção. E ter um anjo é ter a certeza de que o céu caminha com você neste vale de lágrimas. O anjo que pisa nas escadarias do trono de Deus, o anjo que combateu Lúcifer junto com São Miguel, teu anjo da guarda esteve presente na grande batalha antes da criação do mundo, e não foi qualquer um que Deus mandou. Deus colocou alguém, um dos seus campeões. O Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos da guarda são campeões de Deus. Sabe o que significa isso? Sabe aqueles soldados que na guerra, sobretudo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, receberam aquelas medalhas de honra, o Medal of Honor, as medalhas de honra, que são de todas as categorias e patentes. Você tem soldados que salvou batalhões inteiros, são heróis. Tem a história, por exemplo, de um que eu gosto muito, que é o Desmond Doss, que foi um homem que não usou nenhuma arma, mas ele salvou mais de 70 soldados no meio da guerra. Tem até um filme que chama até O Último Homem, e eu sempre comparo a nossa missão do apostolado de São Rafael a aquele filme, aonde nós somos chamados a estar no meio da guerra, no meio da trincheira e salvar os feridos, a resgatar os feridos, com as armas, mas com a oração. E portanto, então, esse homem sozinho, ele recebe uma medalha porque ele salvou mais de 70 amigos no meio da trincheira. Ele entrava no meio da guerra, no meio do fogo cruzado e salvava os feridos. E ele recebeu uma medalha. Mas ele não foi um general de guerra, ele não foi alguém, mas ele foi um grande herói. Quero dizer para você que no meio da guerra, quando Satanás e os seus anjos se levantaram contra o Senhor, e São Miguel Arcanjo se levantou e gritou, quem como Deus? Os outros anjos responderam, ninguém como Deus.
Teu anjo da guarda foi um dos que responderam. E o teu anjo da guarda nessa guerra foi herói. E portanto, entre essa multidão imensa de anjos, que a palavra diz para nós, o apóstolo João diz que é uma multidão de multidão, milhares e milhares, milhões e milhões, ele não sabe contar, ele não sabe contabilizar. São Tomás de Aquino diz que o número de anjos é superior aos seres animados e inanimados. O que significa isso? Que tudo que você tem, se você puder contar quantos grãos de areia existem, é um ser inanimado. Se você pudesse contar quantas bactérias existem no mundo, é um ser animado. A bactéria é um ser animado. E essa boquinha linda sua, quando você acorda de manhã, aquele bafo de onça, que até antes de casar, comia pasta de dente, para não deixar o bafo, né? Depois que casou, acorda, bom dia. Não é assim? Acorda. Por quê? Segundo a ciência, a gente tem mais de 50 bilhões de bactérias na boca de manhã cedo. Gente, o que é 50 bilhões de bactérias? Para todas as bactérias, dá para contar mais ou menos quanto tem de... E São Tomás de Aquino diz, o número de anjos é maior do que esses seres. Então, é muito mais. E nós somos em 8 bilhões no mundo hoje. O que é 8 bilhões diante de toda essa quantidade de seres animados e inanimados? Não é nada. Por quê? Porque o anjo da guarda é escolhido a dedo por Deus. E escolhido os melhores, os mais fortes, os mais poderosos, para poder cuidar de você. E assim então, o anjo, ele acompanha, ele é guerreiro, ele é batalhador, ele é aquele que veio para estar contigo. E para vencer guerras, porque ele também venceu. Ele que foi provado e que passou na prova e pode te ajudar. Então esse anjo, ele diz, eu conheço o caminho, eu vou te conduzir. E a palavra diz que eles vão juntos, e aí você já conhece a história, que o São Rafael vai ajudar ele no caminho, por isso que São Rafael, ele é considerado pela igreja o general, o chefe de todos os anjos da guarda. Então você, que não conhece São Rafael, está conhecendo agora, saiba que você já teve contato com ele e você nem sabe. Porque o teu anjo da guarda faz parte do exército do arcanjo São Rafael. E portanto, então, São Rafael é o arcanjo mais próximo do ser humano. Eu tenho um amigo lá na Itália, ele chama Rafael. E todos os Rafaéis, eles têm algo característico. Eu digo isso por mim mesmo. Todo Rafael, toda Rafaela são muito generosos. Se você conhece algum Rafael, você vai identificar. Rafael, se você falar para ele assim, vai no supermercado e compra 1 quilo de cebola, ele não vai voltar com 1 quilo de cebola, viu? A gente sempre vai encontrar alguma coisa para poder trazer a mais. Se você pedir para o Rafael fazer uma comida, ele sempre vai inventar alguma coisa a mais. Coitado de quem casou com o Rafael. Mas essa realidade... Então esse Rafael, esse meu amigo, ele é TDAH assim, nível hard, pior que eu. E ele é soldado. E ele estava na guerra do Iraque. Olha só a história. Ele era responsável de conduzir, de um lado para o outro, as tropas italianas de contenção do campo dos aliados para o acampamento. E não é que um dia que o bendito esqueceu a rota e entrou com um caminhão cheio de mais de 30 soldados dentro do campo inimigo. Ele errou o acampamento, ele entrou dentro do acampamento do inimigo com o caminhão da... Ele contando que na hora que ele entrou, que começou a ter o fogo cruzado, começaram a atirar, e os soldados falaram assim, Rafael, você é louco, você está matando a gente morreu, e os caras começaram a dar tiro, e ele falou que ele vira o caminhão, ele sai correndo, naquele momento ele invocou São Rafael, e rápido ele chegou no lugar, e o general dele, chamava Rafael também, então imagina, dois Rafael, o general é Rafael, ele é o Rafael, né? E ele contando, olha, aquele dia eu vi, porque eles davam tanto tiro e os tiros não pegou em ninguém. Por quê? Porque a tropa dele era um batalhão consagrado de São Rafael. Né? E, veja, ele dizia uma coisa para mim, Rafael, esse dia eu estava refletindo uma coisa,
Pensa bem comigo. Olha só, São Miguel Arcanjo, quando tem problema, ele vem com a espada, chega e resolve. Tchá, 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 resolve. Acabou a brincadeira. Acabou a palhaçada. São Gabriel, como Deus manda São Gabriel, ele vem, anuncia e volta embora. Agora São Rafael não. São Rafael em Tobias é diferente. São Rafael chega disfarçado. Como que é seu nome? Quando perguntou para ele qual que é o seu nome, ele não falou quem ele era, ele se disfarçou. Ele diz, o meu nome é Azarias. E Azarias significa presente de Deus. Presença de Deus. Ora, quando um anjo chega na sua vida, é a presença de Deus e ao mesmo tempo é o presente de Deus na sua vida. Amém? Ter um anjo da guarda é ter a presença de Deus e ter um presente de Deus. Aí ele falou assim, Rafa, olha comigo. Ele chega lá, eu já imagino o letreiro, né? Aqui, ó. Eu sou o guia para Pérsia. E aí você tem isso, e ele diz, aí ele fica com ele, caminha com ele, fica 14 dias, só depois que terminou a missão que vai dizer, ó, eu sou Rafael. Então veja, e ele tem razão. A igreja nos diz que o arcanjo São Rafael é o arcanjo mais próximo de nós. É por isso que o nosso apostolado se chama Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Porque para você compreender, viver, experimentar a presença dos anjos na sua vida, São Rafael é aquele que vai te introduzir na vida angélica. E no final das contas nós sabemos a história. Olha lá de novo, ó. Pode filmar. Eu quero que o povo que está em casa veja. Olha lá. O que mais tem é cachorro hoje aqui. Coisa linda. Por quê? Porque nós... é até engraçado, né? A gente tem que aprender os sinais de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, se você veio para essa quinta-feira de adoração, e se você veio também para esse evento da Canção Nova, do secreto que vai acontecer agora esse final de semana, eu quero convidar todos vocês que estão aqui, e quem está aqui na região também, dá tempo de vir. Você vai fazer a experiência dos anjos de Deus descendo na terra para dizer para você o seguinte, nós vamos adorar, e vamos entrar num lugar de adoração. Nós vamos entrar no lugar onde ninguém entra, onde Satanás não entra, que é na presença de Deus. É por isso que nós rezamos a oração do Santo Anjo. E a oração do Santo Anjo diz, Santo Anjo do... A primeira coisa que você tem que aprender, o anjo da guarda, ele não é teu anjo da guarda. Ele é de Deus. Gente, eu quero morrer. Quer ver? Todo mundo vai se identificar. Quando eu escuto alguém dizendo assim, eu vou pedir para o meu anjo da guarda arrumar uma vaga de estacionamento para mim. Ah, eu mandei meu anjo da guarda. Você começa a tratar o anjo da guarda como teu funcionário. São Bernardo de Claraval diz, baixa a tua bola, hein? Fica esperto. Pois o teu anjo, ele é o teu mestre. Ele é um ser poderosíssimo, um dos melhores campeões de Deus. O teu anjo da guarda, para você entender, o teu anjo da guarda ele foi criado antes da criação desse mundo visível. Sabe o que significa? Que o teu anjo da guarda viu o Big Bang. O teu anjo da guarda, ele existe antes da criação do universo. E segundo os cientistas, o universo existe há mais de 13 bilhões de anos. O teu anjo da guarda existe há muito tempo. E você achando que você pode tratar o teu anjo da guarda como um truta qualquer. Como um amigo. Ele é meu amigo, eu vou tratar ele igual a alguém. Não! Se você perguntar para o teu anjo da guarda, que planta que é essa? Ele vai dizer, essa planta aqui é tal, serve para isso, para aquilo, porque segundo a igreja, segundo São Tomás, os anjos conhecem todas as coisas naturais. Tudo aquilo que é natural, o teu anjo da guarda sabe. O teu anjo da guarda viu quando a primeira planta quando floresceu, ele viu quando Adão foi criado por Deus, ele viu quando o sol foi criado, ele viu tudo. O teu anjo da guarda é um Senhor de muitos dias. E por isso então, ele é o santo anjo do Senhor. Ele é santo.
Ele está diante do Senhor, ele escolheu a Deus, ele está diante da glória do Senhor, ele está diante do poder de Deus, ele consegue enxergar aquilo que você não enxerga. Quando Tobit pede a Deus a morte, Deus envia Rafael, que é o anjo da vida, que é aquele que está contra Shimadai, contra Asmodeu. Asmodeu é o demônio do aborto, da eutanásia, da guerra, da divisão da família. Ele é o anjo do mal, que busca sempre destruir, enquanto São Rafael é o antagonista a ele. Eu me chamo Rafael, porque minha mãe, a dona Ruth, quando ela estava grávida do filho dela, de 5 meses e meio, Marcos Aurélio, ela foi espancada, entrou em trabalho de parto, foi para o hospital em 1983. E o neném nasceu. O Marcos Aurélio nasceu. Nasceu e o médico deu só 72 horas de vida porque o pulmão era um menor que o outro, estava tudo lascado. E a minha mãe ficou mais de 20 dias na UTI, na CTI na época. E tinha uma freira que cuidava da maternidade, irmã Brígida, que chegou para minha mãe e disse para ela, os médicos disseram, e aí tinha começado a chegar as incubadoras naquela época, no interior, eles não sabiam ainda mexer direito naquilo. Olha, o teu filho, o Marcos Aurélio, nasceu com 913 gramas. E ele não vai sobreviver. 5 meses e 28 dias. O médico disse que ele não vai sobreviver, mas eu quero dizer uma coisa para você. Minha mãe era testemunha de Jeová, não era católica. Mas tinha 14 anos de idade. E a freira perguntou, eu posso batizar o seu filho? Ela disse, pode. Se for salvar a vida do meu filho, pode. E a minha mãe disse então, o que esse batismo vai fazer? A freira prometeu para minha mãe, vai salvar seu filho não vai morrer. E a freira perguntou, como que é o nome da criança? E a minha mãe disse, Marcos Aurélio. E aí a freira disse, você não vai colocar o nome de Marcos Aurélio nessa criança. Você vai colocar o nome de Rafael. Porque o arcanjo Rafael vai cuidar dele. A freira desceu, com conta-gotas, porque não podia jogar água na cabeça do bebê. E com aquele conta-gotas, jogou 3 gotinhas na minha cabeça. E disse, eu sou a madrinha do Rafael, e hoje eu estou pedindo espiritualmente para que o anjo Rafael seja o padrinho também de batismo do Rafael. Eu carrego esse nome. Fiquei 8 meses no hospital, entre idas e vindas. E estou aqui pregando para vocês agora, porque o arcanjo acreditou um dia em mim. A gente um dia vai entender nessa vida. E eu tenho uma gratidão imensa a São Rafael, por ele ter descido do céu e ter se inclinado diante da minha mãe, que estava morrendo também, com aquela hemorragia que não acabava, e se inclinado diante daquela incubadora. Eu posso dizer que eu sou um milagre. E o milagre nada mais é do que a ação de Deus no extraordinário para dizer que Ele é Senhor. Se eu estou aqui hoje, com todos os problemas que eu carrego, hoje por causa também desse parto, os problemas fisiológicos, os problemas nos pulmões, tudo que eu carrego, os traumas, não deixe de ser humano como você. Um dia eu estava aqui pregando na Canção Nova, acredito que no começo do ano, na última vez que vim, e eu disse, meus irmãos, vocês veem o Rafael Brito aqui pregando. Mas o Rafael Brito tem depressão. Rafael Brito toma remédio. Eu até brinquei. Eu estou aqui pregando, eu estou na tarja preta pregando para vocês. Foi legal para caramba, porque muita gente se identificou. Porque a gente começa a criar um ideal que não existe. Nós temos que lembrar que Cristo se encarnou e assumiu a nossa humanidade. E essa depressão, às vezes, essa crise de ansiedade que tenho e todas as outras enfermidades que carrego, é para me lembrar de poder estar próximo a você,
que eu sou um ser humano como você, mas que caminho nesse mundo machucado, lascado, como diz lá em casa, mas abençoado, não sozinho. Tobit sozinho, não. Cego, não. Tem um anjo que Deus manda, porque quando esgotam a todas as possibilidades humanas, começa as possibilidades de Deus. E a possibilidade de Deus é um milagre. E se você veio para a Canção Nova hoje, você que está me acompanhando pelo sistema Canção Nova de televisão, também no YouTube, eu quero dizer para você o seguinte: hoje o teu milagre está chegando. São Rafael Arcanjo está se apresentando diante de você, está dizendo para você: eu me lembro das vezes que você cuidou, das vezes que você foi bom, das vezes que você foi boa, das vezes que você orou, das vezes que você cuidou. Deixa eu te contar um segredo. Sabe aquela pessoa que você ajudou há muito tempo atrás? Você nem lembra. Tobit ajudava tanta gente que ele até esqueceu que ele tinha esse dinheiro. A palavra de Deus nos diz que aquele que é caridoso, que aquele que oferta, Deus não recebe a tua oferta porque Ele é o dono do ouro e da prata. E se você tem condições hoje, se você tem alguma coisa hoje, com toda a dificuldade que você passa, foi Deus que te deu. Então Deus não recebe o teu dinheiro, Deus não recebe as tuas posses, Deus recebe você. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que no altar, quando nós levamos em procissão a oferta do pão e do vinho, aquele pão e vinho é você. O sacerdote diz: bendito seja, Senhor, pelo pão e pelo vinho, fruto da terra e do trabalho do homem, que vai se tornar para nós pão da vida e cálice de salvação. O que significa? Que assim como aquele pão, que assim como aquele cálice de vinho, que é fruto, assim como as uvas são esmagadas e sai aquele caldo que é como sangue, assim como o trigo é moído, nós que somos pisados, moídos, arrebentados pela vida, Deus reúne esses cacos, reúne esta pisadura e transforma ele no corpo e no sangue do seu Filho. Quer dizer, a Eucaristia nada mais é do que Deus transformando a nossa vida nele. O céu nada mais é do que você compreender que o Senhor assumiu os nossos sofrimentos. E assim vai dizer a palavra em Isaías capítulo 53. Pois as nossas pisaduras, o castigo que pesava sobre nós, caiu sobre ele. Eu só quero dizer para você, filho e filha, que o seu sofrimento, que a tua dor, que as tuas lágrimas, que o teu luto de quem foi embora, não é indiferente para Deus. Portanto, então, todas as vezes que você ajudou alguém, todos nós temos um anjo da guarda, até quem não acredita. O anjo da guarda é dado na concepção, então todo ser humano tem um anjo da guarda, e eu quero dizer para você, aquela pessoa que você ajudou um dia estava em angústia e rezou a Deus. E o anjo da guarda dela, que permanece com ela 24 horas sobre 24 horas, foi ao céu e disse: Deus, Senhor eterno e todo-poderoso, eu preciso que o Senhor possa ajudar o Rafael Brito, ajudar a Dirce, ajudar a Maria, que está assim assado, está precisando disso. Aí Deus olha para a terra e enxerga alguém como Tobit, enxerga alguém com coração bom, generoso, que vai lá e ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você, te contar esse segredo. Você respondeu ao chamado de Deus em ajudando essa pessoa? Sim. Mas você também ajudou o anjo da guarda dessa pessoa que pedia a Deus uma resposta e Deus mandou você. Você entendeu, sim ou não? E assim então, o anjo da guarda daquela pessoa nunca mais vai se esquecer de você.
Quando você ajuda alguém, você começa a criar um exército em volta de você. Do mesmo modo que aquela pessoa vai dizer assim, muito obrigado porque você salvou a minha vida, muito obrigado por você ter feito isso. Amados, o anjo da guarda nunca vai esquecer, e todas as vezes que ele, diante de Deus, se apresentar para orar, ele vai falar de você. Aí já não é mais o teu anjo da guarda, já é uma multidão. E o nosso convite do apostolado de São Rafael e Santos Anjos é que os nossos membros sejam generosos. Porque quanto mais você é generoso, mais você acumula, como diz a palavra, sobre a sua cabeça, brasas ardentes. Brasa ardente, sabe o que significa? É o princípio do fogo. Que quando tiver escuridão, você vai poder soprar e ter fogo. Teu anjo da guarda é alguém que te ama muito. Final de semana, nós celebramos no sábado a festa, a solenidade de todos os santos. Dos santos escondidos. Esses dias a gente estava falando aí, né? De pessoas felizes, por exemplo, a gente ficou impressionados. Nós ficamos impressionados com a canonização de São Carlos Acutis, aquele menino de 15 anos que morreu de leucemia, do Papa proclamando São Carlos Acutis como santo para a Igreja Universal, e a mãe e o pai na praça. Vocês viram isso? Os irmãozinhos lendo e a gente feliz, que lindo. A gente pensa assim, imagina, que top, ter um irmão santo. Sábado nós celebramos todos os santos, sabe por quê? Porque você sabia que tem gente na sua família que está no céu? E só está no céu quem é santo, viu? Ninguém é no céu, só tem santo no céu. E no purgatório, o purgatório nada mais é do que as santas almas benditas do purgatório que estão se preparando para entrar no céu. Então, sábado, nós celebramos membros da nossa família que estão no céu que nós nem sabemos. Aí você fala, nossa, que legal, São Carlos Acutis tem o irmão, a irmã, a mãe. Não, você também tem santo também na sua família, criatura que está no céu. E nós celebramos também, no domingo, rezamos pelos nossos fiéis defuntos. E o anjo da guarda permanece conosco até o fim, não dessa vida só, até o final, nesse caminho, até o céu. São João Bosco diz que o anjo da guarda é uma das companhias que nós temos no purgatório. Então vou te ensinar uma coisa. Fica de pé. Você vai fazer um gesto agora. Eu quero que você pense agora nos teus entes queridos. Naquele que partiu. Naquele que o teu coração ainda está doendo. Essa pessoa, se ela estiver no purgatório, ela vai receber o seu amor agora. Se ela estiver no céu, ela vai ver agora esse momento. Mas nós vamos fazer um gesto. O anjo da guarda que acompanhou essa pessoa a vida inteira, conhece você. Os nossos entes queridos, presta atenção, os anjos da guarda são seres verdadeiros, são seres reais. Então você que cuidou, você não ficaria feliz de alguém que cuida bem de quem você ama? Que ama quem você ama, sim ou não? Portanto, então, o anjo da guarda dessa pessoa amou você. Nós estamos falando aqui, ó, eu não te conheço pessoalmente, muitos aqui, mas o meu anjo da guarda conhece o teu. Eles foram irmãos, eles são irmãos de guerra. Os nossos anjos aqui, ó, eles estão reunidos falando de nós. E São Rafael está aqui porque São Rafael é o chefe deles. Por isso que o cachorro está andando para lá e para cá. Olha que bonito. Você pode fazer esse gesto aqui, ó. O anjo da guarda dessa pessoa que partiu permanece unido a ela em oração e em comunhão. E sabe quando você passa em um lugar, você encontra alguém que diz assim, ó, tô indo visitar fulano. Aí você fala assim, manda um beijo, manda um abraço para ela, para mim. A pessoa, pode deixar, eu vou dar um abraço. Pois é. Nós queremos agora, Senhor, pedir para que
o anjo da guarda desse ente querido possa mandar o nosso abraço, o nosso beijo e dizer que nós aqui na Canção Nova estamos orando e agradecendo a Deus por todos aqueles que estão no paraíso, no purgatório, mas que são a única igreja que nós temos. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos rezar um pouquinho. E eu quero pedir nesse momento agora que os anjos do Senhor, que o nosso anjo da guarda, que o anjo da guarda dos nossos, possam trazer essa certeza para nós. Você que está longe, eu quero nesse momento orar pela vida da Rafaela, da Bárbara, que estão longe, que estão no estrangeiro. Que São Rafael possa visitar você, Rafaela, e te abraçar, pois você carrega esse nome. Que você receba o que Tobit recebeu, a cura, mas não só, a graça de poder saber que Deus não se esqueceu de você. E nós voltamos nosso olhar em comunhão com aqueles que partiram. Eu quero pedir, Senhor, que todos os anjos da guarda das almas do purgatório, mas também dos santos do céu, sobretudo os desconhecidos, aqueles que se santificaram no cotidiano, escondidos sempre, possam nesse momento também estar aqui. Pela presença de São Rafael, nós pedimos nesse momento, Senhor, dai-nos a tua presença, dai-nos o teu amor. E reze comigo assim: Santo anjo do Senhor, eu creio que o Senhor é o meu guardião. Eu peço nesse momento, você que nos acompanha aqui pelo Sistema Canção Nova, você que está no YouTube, escreva: Santo anjo, eu te amo. Santo anjo, eu amo você. E reconheça, quando você chegar, finalmente terminar os teus dias, quando você fechar os seus olhos e você abrir, você vai ver esse ser poderoso, imenso, cheio de luz, que vai falar para você assim: olá, eu te conheço ainda antes da tua concepção e Deus me mandou aqui para poder cuidar de você e fazer você receber na sua vida a alegria de ter alguém do céu caminhando com você nessa terra. Pois os mesmos pés que caminham no paraíso pisa no chão do teu quarto quando você dorme. As mesmas mãos que um dia acariciaram o rosto de Deus colocam as mãos sobre você. Eu quero pedir nesse momento agora que o Senhor conceda a você, a tua casa e a tua família, as bênçãos do Senhor. Vamos cantando, coloca a mão no teu coração e toma posse. Toma posse de uma vez por todas desse mover de Deus sobre a tua vida. E eu quero que você saiba que se por algum momento na tua vida você ainda não soube se posicionar, deixa que o anjo nesse momento te abrace, pois o anjo hoje está recolhendo. Eu quero receber também aqui, Senhor, todos os anjos das pessoas que nós ajudamos, todos os anjos das pessoas que nós um dia voltamos o olhar num abraço, numa oração, num cuidado. Que essa saudade, que essas lágrimas se transformem em alegria. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração.